Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Heloísa Paiva, jornalista, e que venho nos últimos anos me especializando no assunto 50+, especificamente em Mulher 50+, que é o nome da nossa coluna. Para quem já assistiu a primeira edição dessa coluna, sejam bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês no Saúde em 3 Atos. Bom, semana passada eu fui ao Fórum de Longevidade aqui de São Paulo e foi muito interessante ficar a par de tudo que está acontecendo, que está sendo pensado para aumentar a nossa longevidade, mas não só o bem-estar, a nossa saúde, nossa situação financeira. Então, assim, foi muito interessante. E um dado que me chamou a atenção é que em 2050, ou seja, daqui a 25 anos, que é coisa que passa rápido, nós teremos no Brasil mais de 50% da população 50+. Na Espanha, isso já é uma realidade, por exemplo, mais da metade da população já é 50+. E em alguns outros países também. Você sabe que a Europa, ela diminuiu a taxa de natalidade, né, nos últimos anos na Europa, e bem como em outros países na Ásia também, mas não vem ao caso agora. E o fato é que muitos desses países já tem mais gente de 50 anos para cima do que de 50 anos para baixo. No Brasil, isso vai se tornar uma realidade, mas de qualquer forma, a gente já tem uma população enorme e principalmente ávida por novidades, por que as impulsione a viver melhor. Então a gente sentiu que está um pouco atrasado, isso foi assim, um senso comum que eu senti lá no fórum, foi que a gente está um pouco atrasado como país em providenciar, né, em ações que realmente estabeleçam critérios para que a gente possa viver mais e melhor. De qualquer forma, o que hoje eu vou falar sobre vocês, o nosso tema de hoje é a curva U da felicidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os cientistas descobriram que existe uma curva em U conforme a gente vai envelhecendo. Então eles dizem que quando a gente nasce, a gente está aqui na pontinha de cima do U, e aí a nossa vida vai até os 20 anos, a gente é só alegria. Mas depois a gente vai adquirindo algumas responsabilidades, passando mais coisas na vida que nos fazem sofrer. E de qualquer forma, isso vai com a pressão no trabalho, a pressão por ganhar dinheiro, relacionamentos, né, a dois, amorosos, divórcio, casamento, filhos, não filhos. Então a gente vai declinando até chegar na base desse U, que é entre 45 e 50 anos. E a boa notícia é que eles descobriram que depois disso a gente começa a subir. Então, quando você começa a envelhecer, né, depois dos 50 anos, essa curva é ascendente. Então, essa é uma boa notícia para quem achou que se encontrava no fundo do poço. Eu mesma já senti isso e já vi várias amigas minhas também sentindo, que não aguentavam mais a pressão, principalmente porque a gente faz parte dessa geração sanduíche, que ainda cuida de filhos, sejam adolescentes ou adultos, ou tenham filhos, então a gente também cuida de netos, mas também cuida de pais idosos, que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então e fora isso, a gente ainda tem as pressões estéticas, as pressões no trabalho, o etarismo que nos incomoda bastante, né? Você ser julgada pela sua idade e não pelo potencial que você tem. Então isso é uma coisa que incomoda muito, e às vezes quando você tá lá pelos seus 50 anos, você fala, ai, o que eu vou esperar daqui pra frente? Mais nada, né? Mas não, é aí que tá a boa notícia. É nessa fase que a gente começa a subir. Principalmente, e isso eu falo no meu livro, que eu tô lançando agora em novembro, 50+, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. E eu falo no meu livro que a gente chega nessa hora no fundo do poço e a gente percebe que tem muito ainda a fazer, principalmente porque a gente não passa mais
aquela necessidade, não tem mais a necessidade de prestar contas dos nossos atos. Então, ficar explicando para as pessoas o porquê das nossas escolhas. Então, isso é o que nos cansa muito durante a vida, porque às vezes você fica, ou você faz a escolha e fica remoendo isso, ou você fica parada, bloqueada, pensando que gostaria de fazer, mas não faz porque os outros vão pensar ou os outros vão dizer. E isso os cientistas já perceberam, que a gente, quando amadurece, a gente vai ligando menos para o que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Se a gente está convicta de que está fazendo a coisa certa, de que é o melhor para a gente, e inclusive para outras pessoas que nos cercam, então eles acreditam que isso nos dá aquela liberdade de ação. Então é isso. Essa curva em U, ela vem sendo questionada mais recentemente, porque por conta muito da pandemia, dos efeitos da pandemia. Vocês sabem que durante a pandemia, muitos jovens entraram em depressão, aumentou muito a quantidade de jovens entrando em depressão. Então isso deu uma baixada, assim, a curva não tá lá tão em cima, né? Ela já despencou assim o bracinho esquerdo para mim, aqui o direito para você, que é dos jovens, ele já deu uma baixadinha, porque os jovens não estão tão felizes também. Então a gente vê, quem tem filho na faixa dos 20 e poucos anos sabe que é uma pressão também para entrar na faculdade, é uma pressão para concluir a faculdade, é uma pressão para arrumar um emprego, ainda mais agora com inteligência artificial. Quem sofre muito são os jovens que saem da faculdade e aquelas coisas básicas que ele sabe fazer e precisa adquirir experiência, né, para ganhar conhecimento e mão na massa, está sendo substituído, né, pela inteligência artificial. Não em todas as carreiras, obviamente, e nem é uma questão de alarde, mas a gente tem aí um X da questão para resolver futuramente, num futuro curto, né? Num prazo curto para a gente resolver. Mas o fato é que os jovens deram uma balançada nessa questão. E do lado das pessoas mais idosas, que é o outro bracinho do U, tem muita questão da saúde também, né? Que a gente precisa ter um acesso melhor à saúde, a gente não pode reclamar. Claro que a gente reclama do nosso Sistema Único de Saúde, né? Mas se você compará-lo com outros países, a gente tem uma boa estrutura que nos atende gratuitamente, que está ali nos impostos, obviamente, é o que vocês vão dizer, mas é um serviço que nos atende. De qualquer forma, hoje em dia também os planos de saúde estão ficando também tão inflados, principalmente os voltados para o pessoal sênior, que eles também dão prazos assim que parece que você está no Sistema Único de Saúde. Então é isso, a gente precisa ter um olhar melhor para a nossa saúde, as decisões da saúde pública também tem que olhar mais para essa população, porque é o que nos mais atrapalha, né? Porque de resto eu acho que a gente ainda consegue lutar e provar a nossa competência. E principalmente eu acho que é hora de a gente começar a descobrir novas habilidades, você se dedicar a outros, não só a hobbies, mas a outras atividades mesmo. De repente você se dá conta de que algumas habilidades que você tinha como seu plano B podem gerar alguma renda, complementar a renda da sua família, da sua casa, enfim, então isso tudo compõe o nosso universo. E de qualquer forma, queria também dar uma diquinha que está no meu livro sobre as mulheres 50 a mais. Então é para vocês não se deixarem abater por mais difícil que esteja a situação. Então sempre há, e olha, eu estou falando em defesa da minha própria causa, sabe? Eu já passei por isso. Já senti muita dificuldade quando eu tinha que cuidar de filhos e da minha mãe, que estava bem idosa e que eu perdi esse ano, infelizmente. Mas o fato é que a gente precisa descobrir
novos caminhos para a gente. Primeiramente, a gente precisa dar mais atenção ao autocuidado, tirar 10 minutinhos por dia para se cuidar, nem que seja passar um creme no seu corpo, sentir o seu corpo, porque é aí que a gente percebe se tem alguma coisinha errada. Outra coisa, caminhar, tentar tirar uns 15 minutos por dia, pelo menos para caminhar. Se você tiver condição de fazer um exercício, seja em casa, online ou numa academia de musculação, também é muito importante para garantir mais autonomia conforme a gente vai envelhecendo. Se alimentar melhor, então procurar ser um pouco mais regrada na questão da alimentação, incluindo mais frutas, verduras e diminuindo um pouco desses carboidratos e açúcares que nos fazem tão mal, né? Em princípio, os médicos sempre falam, tira um pouco do sal e tira um pouco do açúcar. E isso já melhora a nossa saúde. Mas, de qualquer forma, é importante também eliminar gordura saturada, né? Especificamente da nossa dieta. E procurar sempre fazer atividades que te deem prazer, que te deixem com a cabeça livre, arejada. Então você pode começar a escrever um diário, você pode ler, você pode fazer meditação. Se você não sabe como fazer uma meditação, tem gente que me pergunta, como que eu faço? O que eu penso enquanto eu... Nada, você muitas vezes pode usar a sua respiração. Então você inspira, conta até 2. Quando acabou de puxar o ar, você segura um pouquinho, conta até 3. E depois expira e conta até 4. Então você faz isso, 2, segura 3 e expira em 4. Só esse fluxo, esse vai e vem de oxigênio, já vai oxigenar a sua mente, vai oxigenar a sua vida, porque você vai perceber que você consegue entrar de volta, voltar para o seu estado de equilíbrio mais rapidamente quando você enfrenta qualquer adversidade. Elas estão aí todo dia, por toda parte, né? Preocupações, ansiedade. Aliás, os casos de ansiedade aumentaram muito, e tanto os diagnosticados como os não diagnosticados, porque a gente toda hora ouve amigas e pessoas falando, eu estou tão ansiosa, tão ansiosa. E é isso, a gente precisa tomar as rédeas da nossa própria vida e fazer e buscar soluções, né? Não só aceitar o que nos dizem, mas buscar soluções. Porque é importantíssimo, né? Você lutar pelo seu bem-estar. Então, isso é a sua prioridade. Chega de ser coadjuvante na sua vida, você tem que ser a protagonista. Então, como você é protagonista da sua vida, você tem que se cuidar em primeiro lugar. Não adianta cuidar de todo mundo como se fosse aqueles espetáculos em que eles seguram os pratinhos rodando, porque a gente tem muitos pratinhos na vida para segurar. Mas se você não cuidar de quem está ali, com a cabeça boa, aquela pessoa que está segurando todos os pratinhos, com a saúde boa, cabeça boa, com disposição, se sentindo amada e respeitada, esses pratinhos uma hora vão cair e a pessoa que está segurando vai cair também. Então, assim, é importantíssimo que a gente se cuide melhor, que a gente dê mais atenção para a gente. E tem muita coisa que você pode fazer por você. Inclusive, no meu livro 50 mais, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer, eu trago muitas outras dicas que você pode fazer para sair logo dessa parte baixa da curva do U e subir, né? E ascender. Então, são várias pequenas coisas que você faz no dia a dia que podem melhorar muito a qualidade de vida sua. E falando no livro, eu vou lançá-lo agora em novembro, na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista 509. Vai ser no dia 16 de novembro, é um domingo, às 15 horas. Então, quem puder ir lá, me dá um abraço, me dá um autógrafo, porque eu tô lá para autografar os livros, mas eu também vou ter um caderno de visitantes que eu quero o seu também, porque a vida é uma troca. E é isso. Então, assim, eu espero que vocês pensem na curva do U quando estiverem chateados, principalmente as mulheres 50 a mais, né? Talvez homens estejam vendo esse vídeo também, mas que vocês pensem que a vida é numa curva em U.
cientistas já viram isso. E a gente agora, ó, só caminha de cima. Então, vocês aproveitem, busquem informação de qualidade e tamo junto. E até a próxima, Mulher 50+, a gente se vê por aqui. Gostou das dicas e de conhecer essa coluna? Você pode entrar em contato com a Heloísa pelo LinkedIn, Heloísa Helena Paiva, ou pelo e-mail, heloisa.paiva@presspagina.com.br. Você pode adquirir o livro 50+, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer, pelo QR Code dessa página, pelo link da descrição, ou no lançamento que acontecerá no dia 16 de novembro na Livraria Martins Fontes. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.